Olá, como vão? Gravando mais uma vez para vocês e agora nós vamos falar sobre Brasil. É o início do Brasil colônia até o Barroco e o Rococó. Nós vamos fazer isso em dois lances para ficar fácil, para que todos assimilem e que possam fazer suas anotações com calma. E para isso, nós vamos para o nosso slide, porque tem muita coisa interessante para ver e para conhecer. Então, lá vamos nós. Pronto. Quando nós pensamos em Brasil, nós temos que ter uma percepção muito importante do que vai acontecer no Brasil até o século XIX. Olha só, até o século XIX, nós vamos ter práticas muito simples e que vão perdurar durante um bom tempo. Primeiro é necessário que você saiba que isso tudo aqui era habitado e por muitos povos. Então, apesar de nós considerarmos uma única matriz, que é a nativa, os povos indígenas são muitos grupos com peculiaridades. Quando nós estudamos no início do curso a arte rupestre, nós vimos aqui muito da cerâmica dos povos ceramistas, e eu acho que é sempre muito importante vocês lembrarem que nós tínhamos aqui uma riqueza muito grande, especialmente com a tecelagem a partir da palha, não é? A cerâmica a partir das argilas locais, as máscaras de ritos. Então, são muitos os ritos e o que é cotidiano, que é a arte plumária e a arte corporal. Então, essa arte indígena ela era muito consolidada. O que eu acho muito interessante é que a arte, na maior parte dos povos indígenas e africanos, ela faz parte do cotidiano. Ela não é produzida para ir parar numa parede e ser exibida, não, ou ficar no museu. Não, ela é cotidiana. A arte ela está completamente integrada com a vida do homem, assim como ele no seu meio. E essa simbiose é muito bonita de se observar. Depois, nós vamos observar que teremos uma arquitetura colonial interessante, alguns viajantes que vão ter aqui obras informativas, mas nada com caráter estético, no sentido de que viessem para cá e fizessem algo que era para agregar o patrimônio local. Via de regra, todo mundo queria mesmo era vir e praticar a colonização de exploração. Então, nós vamos ter algo mais consolidado com a igreja em especial, com a Companhia de Jesus, depois o Barroco vai ganhando um contorno maior, até que nós vamos encontrar por volta de 1600 construções bem interessantes da Bahia e do Rio de Janeiro, e talvez a apoteose desse movimento que é o Barroco, na sua versão do Rococó, nós encontremos nas Minas Gerais. Então, assim, esse movimento ele vai se estender aqui sensivelmente pelo século XVII e o século XVIII. Então, é bastante interessante observar que nós teremos algo anacrônico à Europa, muitas vezes, e com uma pujança local, uma originalidade bastante importante. Depois nós temos a vinda de Dom João em 1808 e, na sequência, 8 anos depois, em 1816, a chegada da missão artística francesa, que vai trazer para cá algo que nenhuma outra colônia na América teve, que era a hipótese de uma Academia Imperial de Belas Artes. E a vinda da família real, em muitos sentidos, vai ser uma transformação no cotidiano, ao menos do Rio de Janeiro, porque vocês vão de convir comigo que nenhuma outra nação na América foi império como o Brasil foi. Então, nós vamos ter aqui alguns hábitos de corte que são muito interessantes para se estudar.
E com essa Academia Imperial, nós vamos com ela até o advento da República, com uma produção que sim vai transitar por estéticas várias, mas que sempre vai ter um eixo, que é o bem-fazer, que é o trabalho acadêmico. Então, num primeiro momento, seria interessante vocês pensarem nessa primeira matiz, a matiz nativa, que está muito marcada por uma arte corporal que tem uma simbologia muito rica, que é feita por mulheres, porque tudo o que não é de risco, as mulheres fazem, que não tem peçonha, que não tem veneno. Então, assim, elas lidam com as crianças, vocês precisam imaginar o contexto, não é? Ninguém tinha um detergente para ir lavar a mão, nós lidamos com a natureza, então tudo aquilo que é incólume a fazer mal para o corpo humano é responsabilidade da mulher. Então, fazer uma cerâmica, cortar um cabelo, pintar o corpo. Para pintar o corpo, nós sabemos que eram utilizados materiais naturais, como o urucum, que é o mais famoso, que é uma sementinha dentro de uma caixinha linda, toda cheia de picos, não é? Castanha, e dentro aquelas sementinhas vermelhas. Depois nós sabemos que eles vão usar o genipapo, que já tem um tom mais escuro, e assim outras castanhas e outras sementes que vão fazendo esse colorido muito bonito e que de alguma maneira umecta esse corpo e protege. Então tem uma simbologia de guerra, tem uma simbologia de casamento, não é? A pintura corporal ela tem amplo significado dentro da ritualística cotidiana também. Depois a arte plumária não, é uma atividade masculina, porque primeiro, né, as plumas já têm um colorido muito rico e quando se precisa tingir essas penas, com certeza você vai ter que buscar alguns elementos na natureza que poderão oferecer risco, que poderão ter peçonha, especialmente quando eles tiram tinta de uma pele de um sapinho pequenininho, e aquilo com certeza seria um risco para quem lida com as crianças, para quem amamenta, para quem, enfim, quem, quem faz a arte plumária são os homens. Inclusive, eles usam muito mais a arte plumária do que as próprias mulheres. Agora, quando você pensa em cerâmica e em trançados, nós voltamos para esse universo feminino. Na cerâmica é curioso, até bonecas de cerâmica eram feitas, e nos trançados, como vocês podem imaginar, a rede, a peneira, uma série de pertences que incorporaram a cultura nacional, deriva daí. Então, eu queria que vocês pensassem também qual foi a primeira visão que o europeu teve da América em si, que era uma visão edênica, paradisíaca, até eles perceberem que na América Central, a priori foi na América Central, depois aqui, havia ritos, não é, de antropofagia, e isso para um homem cristão foi realmente algo muito impactante. Mas o rito antropofágico se dava porque, ao combater o bom combate, não se deixava um corpo que foi combater quedo e morto. A partir do momento que se tinha o rito antropofágico, acreditava-se que a força daquele guerreiro morto iria para aqueles outros que o devorassem. Essa perspectiva antropofágica, inclusive, vai interferir bastante na arte moderna brasileira, quando, especialmente Oswald e Tarsila, vão dialogar também com a cultura estrangeira de vanguardas. Então, lembra que é daqui que vem algo que lá na frente vai ter bastante utilidade. E a matriz cultural do homem que chega, do europeu que chega. Quais foram os europeus que chegaram aqui num primeiro momento? Não se limite a portugueses, vocês sabem bem, além dos portugueses, franceses tomaram território no Rio de Janeiro, né? E em São Luís, no Maranhão, holandeses ficaram primeiro na Bahia e depois em Pernambuco. Então, e não só, né, nós sabemos também de alguns mercenários holandeses na região de Bertioga,
né, germânicos. Então, assim, era muita gente querendo efetivamente um espaço como esse, até porque já se tinha aquela noção do mercantilismo de fazer uma colônia de exploração latifundiária com mão de obra escrava que garantisse sucesso financeiro para aquela burguesia que quer, né, avançar na Europa. Então, nós vamos ter dessa matriz cultural a língua portuguesa. Por favor, não se equivoquem. Até o século XIX, na época de Lima Barreto, nós tínhamos 1/3 da população brasileira que ainda conhecia línguas nativas, especialmente nas matrizes tupi-guarani. Então, assim, até o século XIX, alguma coisa existia. O vestuário, porque os índios andavam desnudos, e depois a religião que foi imposta, e, por fim, essa arte acadêmica que vai chegar, especialmente com Dom João VI. Agora, também temos que pensar que alguma marca veio no início desses homens brancos, e eu posso lhes garantir que, em termos de desenho, vale a pena lembrar do Hans Staden, que esteve aqui entre 1550, e ele vem por 2 vezes no Brasil, e ele vai ser preso em Bertioga, que é no litoral paulista, e ele chora. Os indígenas locais não comiam, aliás, nenhum índio, nenhum nativo, não gosto de usar o termo índio, comeria a carne efetivamente de um homem que chorasse, porque isso denota fraqueza e nenhuma virilidade de guerreiro. E aí ele teve chance de poder olhar tudo que via e fazer alguns desenhos, especialmente da cultura tupinambá. Eu deixei aqui um quadrinho bem bonitinho de um tatu, para que vocês vissem que nós não temos aqui objetivos artísticos. Antes mesmo é fazer uma tentativa de fazer uma referência para quem está lá na Europa e que recebesse essa literatura informativa, esses diários de viagem de bordo. Imagina, né? Vocês percebem que o cachorro, aliás, o tatu parece um cachorro. Eu já ia falar que o cachorro era malhado, mas enfim, o que eu acho mais bonitinho é que ele tenta contextualizar com um piso, um céu com nuvens, então ele até tenta fazer uma graça, mas fica só na tentativa. Também é importante lembrar que, por volta de 1530, 32, chegaram os primeiros escravos pretos no Brasil para trabalhar na cana. Só que eles eram tão submetidos que não dá para verificar durante muito tempo a oportunidade de destilar quem eles eram. A coisa era tão velada que, às vezes, por exemplo, na época dos quilombos, as mães faziam tranças nas filhas para fazer o mapa que se chegaria a um quilombo por meio do penteado das tranças. Eram rotas de fuga, elas não podiam se expressar, eles não podiam se expressar na sua religião, na sua percepção de mundo, na capoeira, nas suas danças. Eles foram cerceados de tudo. E vocês sabem muito bem que o que lhes coube naquele momento foi o banzo. Banzo é um sentimento muito grande de tristeza. Nós temos vários grupos que vieram para o Brasil, mas chama muita atenção do Banto, né, do grupo Banto. E o que nós podemos falar de tudo isso que veio, que eles tiveram uma mão de obra que ergueu o país. Se não fosse a mão de obra deles, quer fosse na cana, quer fosse no ouro, quer fosse no café, nós não teríamos minimamente o que se foi edificado. Há um legado muito grande na música, especialmente no semba, no lundu, semba, samba, que depois vai influenciar, por exemplo, uma bossa nova, um choro. As comidas típicas que vocês conhecem bem, eu acho que a mais festejada hoje em dia ainda é a feijoada, porque eles ficavam com os miúdos, enquanto a casa grande com a carne boa.
não é? Então, dos miúdos surgiu aí a feijoada, e não pensem que comiam necessariamente bem, porque até a expressão meia tigela é porque se eles julgassem que não havia feito o trabalho a contento, eles só recebiam a meia tigela, foi muito difícil. Também algumas colaborações na construção, especialmente na taipa de mão, e a religião que vigora até hoje e que sofre bastante, muito preconceito em nosso país. Então, essa matriz cultural é uma matriz que nos interessa muito e que agora nós, lamentavelmente, só agora, nós temos tido mais chances de ter acesso a material com pessoas pretas falando da experiência cultural do povo africano que veio para cá escravizado. E como foi a arte no primeiro século do Brasil? Bom, primeira coisa, você tem que pensar que não era Brasil, era Pindorama, e que vai virar Terra Brasilis. Ótimo, ok. Depois você lembra da expedição do Martim Afonso, em 1530, e a ideia da introdução da cana-de-açúcar por aqui. Por quê? Porque daí você já vai pensar na construção de engenho. Eu preciso de ao menos uma moenda. Não vou levar cana daqui para lá porque pesa, e eu vou levar a palha que pesa, né? Que é um peso desnecessário. Então, a divisão que nós vamos ter das capitanias hereditárias, foi muito difícil tomar conta de tudo. Vocês sabem bem que essa ideia, com o tempo, até se perdeu um pouco, e o que se fazia eram construções de tejúpares, que são casinhas muito mal acabadas com a taipa de mão. A taipa de mão nós vamos ver na sequência, normalmente é uma trama de bambu que nós vamos encaixando um barro socado com o pé enquanto se cantava, porque era um dia de festa, o dia de erguer uma casa. Ainda hoje tem gente que, quando coloca o telhado, faz uma comemoração, né? Quando consegue colocar o telhado de uma casa. A construção dos engenhos, como eu disse, e a construção de igreja com uma técnica um pouco diferente, que é a taipa de pilão, quando você não vai colocar a terra com a mão, mas você coloca uma caixa de madeira de um lado e do outro para fazer a parede socada e mais larga por dentro. E também alguns fortes, porque como havia a tentativa de invasão de outras nações, então os fortes eles eram a garantia com os seus canhões que aqueles povos não chegariam para tomar o que estava sendo edificado. Vamos olhar aqui as construções. Eu tenho lá em cima uma casa de taipa, um tejúpare, olha lá que lindinho. Depois eles foram se aprimorando. Normalmente, onde mais conservou isso por mais tempo foi o estado de São Paulo, porque se tinha muito barro e pouca madeira. Quando nós pensamos, por exemplo, na expansão para o Paraná, nós sabemos que as casas aqui eram de madeira, porque ainda temos hoje uma ou outra que fica aí para contar história. Não era o caso de São Paulo, aquela muralha imensa, mas tinha muito bambu, então eles faziam aquilo, faz armação de bambu e vai encaixando. Embaixo nós temos o engenho, e por fim eu deixei ali a engenhoca para fazer a taipa de pilão, que é onde você vê essa igreja. É claro que agora você já tem ali alguns arcos de sustentação na lateral, mas não era assim, as paredes são muito largas, então você coloca a madeira de um lado e do outro, faz uma vala, onde você vai encaixar emparedamento e sobe. Olha, a arquitetura colonial bem rústica, pouquíssimas janelas, quase na lateral nenhuma, percebe? Porque senão pode cair, pode cair. É taipa, né? E os holandeses no Brasil também é algo muito interessante para se estudar, porque Maurício de Nassau quis construir a cidade de Maurícia e veio para cá com pelo menos 40 artistas. Então, há aqui o cultivar mesmo de hábitos de corte, nós estamos no período áureo da cultura dos Países Baixos, da pintura holandesa. Então, imagina, né? Vem para cá alguns, imagina quem ficou por lá. É um período que nós vamos pensar em Rembrandt, em Vermeer,
percebe? Então é um período áureo, e quantos artistas tinham lá, e eles vieram para fazer a cidade de Maurício, que Maurício de Nassau teria um percentual de tudo aquilo que ele edificasse, porque ele tinha na linhagem lá, local de lá, e origem, ele tinha fidalguia para ser príncipe. Então, aqui o que ele edificasse teria essa função. E nós vamos conhecer dois artistas, o Franz Post e o Albert Eckhout. O Franz Post, ele vai ser de uma família de arquitetos, o pai, o irmão, e eles vão fazer todo o planejamento para a cidade de Maurícia. No caso do Franz, ele ficou com a ocupação de fazer algumas telas que também seriam enviadas para a Companhia das Índias Ocidentais, para serem vendidas, e não só, para convidar pessoas para virem para cá, porque todo mundo tinha a sensação nos Países Baixos que aqui seria um lugar inóspito, selvático e de muito risco, sabe? Então, pediram para que ele fizesse pintura. Nós sabemos que nós temos aí aproximadamente 150 trabalhos interessantes, sempre com mata, cidade, engenho, e a gente observa que ele pinta como se olhasse tudo longe, para ter sempre aquele céu baixo. Ele trabalha dentro de uma perspectiva acadêmica, então ele divide, ele trabalha com paisagem, paisagem vocês sabem que é a tela deitada, a base, ela é mais longa do que a altura, e ele faz um cálculo dessa altura dividindo em 3, e coloca normalmente a linha do horizonte abaixo da primeira linha, para dar essa sensação de muito terreno para ser cultivado. E se vocês olham, parece que é um terreno ótimo, e mas um terreno ótimo, plano, com água, sempre é assim, mão de obra acessível, você está vendo? Ele pinta o carro de boi, que indica a hipótese de transporte, ele pinta os escravos miúdos, não é em tamanho épico, para dizer que vai ter quem sirva, e uma paisagem que você fala, nossa, nenhum problema viver ali, que ótimo. Normalmente um céu muito luminoso, com nuvens esparsas, e ele vai repetindo um padrão. Eu deixei nessa aula 2, e você vai confiar em mim, porque não dava para mostrar 30, mas você está vendo sempre essa amplidão do céu, algumas poucas nuvens, muita água doce, e não se equivoque, tá? Aqui é água doce mesmo, ele tem 2 obras que são mais famosas, que tem o litoral, né, de Pernambuco, mas normalmente água doce para dizer que dava para cultivar a cana, porque o que você precisa numa boa terra? Que ela seja plana, que tenha água doce e um céu vasto para a gente fazer isso produzir, e era isso que ele prometia. Depois nós temos o Albert Eckhout, e esse é fantástico, porque ele era botânico e ele veio fazendo o registro de tudo que era novo e que encontrava, e em nome dele nós temos um acervo riquíssimo de percepção do que se encontraria aqui. Os trabalhos dele, depois que os holandeses foram expulsos, o Maurício vai embora na frente, ele leva e negocia muito com a corte francesa para ele ter acolhida lá, porque a situação dele era a situação de um perdedor. Então, os trabalhos do Albert tiveram muito valor para ele. Então, muita coisa foi para lá. E antes ele já mandava, porque eles gostavam de olhar os motivos e fazer tapetes, porque daí todo mundo queria ter alguma coisa do Novo Mundo, uma referência em casa, sabe? Visto como uma cultura primitiva, com algo edênico, sempre essa ideia assim, né? Ah, é um pouco o paraíso perdido. E a gente vai olhar o que ele faz. Então, ele tem 2 tipos de trabalho. Um é com flores e frutas, como vocês podem imaginar, nesse registro botânico, e o outro, ele se interessa muito pelas gentes do Brasil. Então, ele vai pintar mestiços, índios, negros, tá bem? E sempre dentro de uma pegada assim, de pessoas que estão bem onde estão. Ele não mostra o sofrimento e a dor, não. Aqui vocês estão vendo a florescência da palmeira e a cesta de temperos. Muita coisa, não é? Olha que lindo aquilo. Olha o amendoinzinho na casquinha, que detalhe. E mesmo a inflorescência da palmeira. Vocês percebem que ele foi muito detalhista para poder mostrar algo assim, né? E aí, as pessoas, como eu disse para vocês,
essas etnias todas. No caso da Índia, ele colocou com uma mão para mostrar a antropofagia e o pé na cesta. Então, alguma coisa ele teve notícia. É claro que eles fazem assim um adereço como se fosse uma Eva, né, discreta, porque o nu podia chocar a sociedade. Aqui um homem negro, por favor, percebam que ele foi pintado com uma altivez que não era o que acontecia, tá bem? Inclusive essas peças são peças do Congo e acredita-se que houve uma corte do Congo em Pernambuco certa vez e que tenha sido por isso que o Albert conheceu um pouco sobre essa cultura de lá. Então ele mescla um pouco de fantasia à realidade, tá bem, pessoal? Agora a gente vai deixar para a aula que vem o barroco e o rococó, para que vocês não se cansem. E eu já estou mostrando aqui que nós vamos no próximo encontro para esse outro lugar do Brasil Colônia. Eu espero que vocês tenham gostado, porque é uma arte muito interessante e que abra bastantes reflexões sobre o que foi o momento primeiro do Brasil colônia. Um abraço para vocês e até mais.